damos boas-vindas a todos. Agradecemos os organizadores a todos os níveis para este evento. O que queremos dizer com esta importância da filosofia? Eu acho que por tudo aquilo que todos tiveram acesso durante o currículo acadêmico, desde o propedêutico, o curso de filosofia e até depois o resto. Falar da importância da filosofia parece ser chover no molhado, parece. Não sei se interessa mesmo falar da importância da filosofia, mas a mim interessava muito a importância da filosofia depois. Que filosofia para Angola? Esta pergunta talvez interesse mais. Mas o que queremos destacar é a filosofia está viva, está em crise, está em estado de coma, está viva, o que é? Há mesmo leitura no meio da comunidade dessa necessidade da filosofia como sendo algo importante? Vulgarmente, quando nos deparamos com alguma alarmante falta do mínimo senso comum, facilmente descobrimos uma situação dramática e até miserável. Fala-se muito de meninos de rua. Meninos de rua, meninos na rua, pelo simples facto de serem órfãos de pais e muitas vezes serem órfãos de pais vivos, que os envolvem numa astúcia, mendicidade. Isto tem inspirado muita preocupação por parte da sociedade, sobretudo das instituições de tutela. Mas a mesma preocupação não se coloca com a carga equivalente para os jovens e adultos e até anciãos que, por orfandade de ciência, pensamento e raciocínios lógicos, aí dizer lógico passa a ser pleonasmo, porque o pensamento, por ser não pensamento, tem que ser lógico. Quando não for lógico, não é pensamento, porque o homem, por natureza, estude ou não estude, ele está orientado a identificar a confusão, a contradição, a falsidade, a verdade e a mentira. Portanto, esta tendência é tão humana que não pode ser monopólio dos acadêmicos. Mas quando falo de jovens, adultos e até anciãos que, por orfandade de ciência e pensamento e raciocínio, não são considerados adultos de rua e adultos na rua, porque são órfãos de pensamentos e, sobretudo, órfãos de pensamento corajoso, mas um pensamento que não existe fica morto ou vivo. Então, agrava mais ainda o cortejo de adultos no nosso país. Repito, é mais ainda agravante o cortejo de adultos que, programados a não ter consciência de classe, acabam por serem vítimas por alguma falta de consciência histórica do seu povo e da sua comunidade. Daí a pergunta: que filosofia para Angola? Por isso, impõe-se um grande desafio e uma grande missão de todos os homens com alguma lucidez. Trata-se de se propor uma séria reflexão sobre a alergia e uma certa fobia à filosofia no mundo de alguns angolanos, e com não menos alarmante situação que tal endemia, se não for mesmo pandemia, está a te fazer vítimas entre muitos dirigentes e dirigidos de diversos níveis e setores da sociedade. Colocamos uma questão a propósito: a que se deve isto?
Não será isto o fruto de uma virgindade e severa anemia científica? E se isto for, e como é verdade, não escapará como vítima qualquer homem, seja de que área e especialidade do saber for? Se a definição tradicional do ser humano continua a ser válida como sendo animal racional, com o que se constata atualmente em algumas instituições sociais, diria mesmo estatais de Angola, podemos dizer que está a invadir o país uma tremenda crise. Crise de raciocínio, crise de pensamento, crise de lógica, ao que nós chamamos de Ezequias da inteligência, e finalmente assassinato do homem. Porque ao homem que se proíbe pensar, imediatamente, mesmo sendo ambulante, é defunto. Aquela inteligência que é certificado antropológico da nossa imagem e semelhança com Deus no ato da criação, está sendo fuzilada pelas ideologias de apetite tirânico e ditatorial que sobrevivem à custa da ignorância dos súbditos, ignorância que passa pela proibição de pensar, proibição de questionar, porque o chefe já o disse e sobre o assunto já se falou. Por causa da proibição de pensar, existe um tácito princípio. É melhor errar com o chefe do que acertar sozinho. Não se pode pensar e repensar o dito pelo chefe, mesmo que seja ridículo. Está aí no painel, no quadro, a interrogação: que filosofia para Angola? Acadêmica ou interventiva? Caríssimo, esta questão não vai encontrar resposta no fim de todas essas jornadas científicas que estamos a ter aqui, porque isso joga muito com a personalidade. E a pergunta está mesmo bem feita: filosofia acadêmica ou interventiva? Para aqueles que pensam simplesmente na filosofia acadêmica, resulta em acadêmicos com inteligência algemada. Estudaram, mas ainda não sabem fazer intervenção pontual na sociedade para fecundar um pouco algumas células, algures cancerosas. Vai sendo, e como tem sido em muitas ocasiões e em muitos espaços e áreas da nossa sociedade, que quando alguém, em alguns debates e confrontos, em algumas reflexões ditas cara a cara, se depara com algo que lhe faça confusão ou que não entenda, porque não quer confessar a sua ignorância e arrogância, ou que entende e finge não entender, porque foi levado publicamente a tomar consciência da sua aberração, a primeira atitude que toma para se livrar de se ocupar do assunto é pronunciar-se em gesto de despacho ou com a expressão: isto é filosofia. Você dialoga com alguém que não percebe, ou não te quer perceber, ou percebeu, mas não quer render-se. A resposta é essa: isto é filosofia. Como que se filosofia hoje fosse um objeto do aterro sanitário acadêmico. Uma reação vil e pueril de baixo nível de racionalidade e de minoridade intelectual, dirá mais à frente Kant, que é, de certo modo, merecedora desta reação, ou merecedora esta reação de uma caridade científica. Portanto,
quando nós nos deparamos com um interlocutor assim, longe de nos afastarmos dele, este que é mesmo o sujeito da nossa caridade científica. Temos que fazer tudo para parturi-lo, porque mesmo que tenha uma boa quantidade de musculatura, elegância física, se reage assim para o que não compreende, deprecia a dizer isto é filosofia. Primeiro, não percebeu o que é filosofia. Segundo, ele próprio não se percebeu. Então nós é que temos de usar de caridade para com ele, porque abandoná-lo, vamos deixar mais um outro aborto ambulante. Portanto, é merecedora de caridade, porque estamos diante de um paciente pobre e miserável, vítima de uma anemia acadêmico-científica severa, que inspira cuidados intensivos, pedagógicos, por parte daqueles que, mesmo também sendo de alguma forma pobres, como nós, ainda têm um pouco mais para transfundir a favor da pior, a fim de libertá-lo, o paciente da reanimação, onde se encontra em estado de coma profundo. Em algumas vezes, trata-se de uma anemia astuta, fingida, porque existem arrogâncias tecnicamente programadas por quem e a quem a estupidez do súbdito interessa. Porque no manipulador, portanto, existe uma consciente programação de manipular a vítima, que deve abandonar a consciência de si mesmo. Lucidez, autocrítica, autonomia nas tomadas de decisão são os indicativos de quem evolui na ciência da filosofia. E é mesmo assim, para não dar atenção ao assunto ou banalizar a figura do autor do tema em causa, que eventualmente o incomode, a tomada de posição é simplesmente esta: vulgarizar, depreciar e banalizar. Quero crer que a pergunta que filosofia para Angola nos remete para um ambiente contraditório que nós vivemos desde 1977 até 91 mais ou menos. Os filósofos que existiam de forma reconhecida, entre virguletes, eram aqueles que estudavam o materialismo dialético e o materialismo histórico. Quando cruzassem com um similarista, diziam: vocês estão a estudar o idealismo. Aquela filosofia idealista não serve. A filosofia atuante e que revoluciona o homem é a filosofia marxista na bipolaridade: materialismo histórico, materialismo científico, dialético. Aí quero aterrar para falar de uma contradição. O materialismo dialético e histórico de Hegel não tem mais nada de diferente com aquilo de que eles nos acusam de sermos idealistas. Me explico. Aqueles que herdaram na prática o marxismo, a filosofia marxista, o slogan qual é? Proletários de todo o mundo, univos. Enquanto falavam do imperialismo, este também se exprimia no imperialismo mais severo ainda. Porque dizia-se: o que vale para nós não é a geografia, mas a ideologia. Isto até funcionou em algumas músicas que cantávamos
Angola Cuba, Angola Cuba, Angola Cuba, e vencerão. Viva, viva, camarada Fidel. O que conta para nós é a ideologia e não a geografia. Isto é herança típica da filosofia hegeliana, segundo a qual o Estado não é limitado pelas fronteiras do país, vai para além fronteira. Mas nunca admitiram que Hegel é o maior filósofo, pai de Marx e avô deles. Nunca admitiram. Quais são os conceitos chaves que unem Marx e Hegel? Hegel tem a noção de alienação. O alienado é aquele que não se pertence a si mesmo, nem sabe se está alienado. O que é ele, não sabe que é dele. Isto transportado para o Capital de Marx está no aproveitamento da mais-valia e, como tal, o alienado não sabe que a força dele está a favor do capital, capitalista, e fica aí contente. Conclusão: desde 1977 até 92 tivemos uma mesma filosofia, mas quem condena o idealismo está exatamente a aplicar o idealismo. Pergunta é esta: que filosofia para Angola? Então, o resultado é que temos de projetar o angolano de forma a ter mais consciência de si mesmo, a partir da consciência histórica do seu país, e ver que aquilo que negaram em Hegel é o que está a ser herdado nas maiores expressões da ditadura marxista com as vestes do leninismo. Portanto, os nossos seminaristas aqui têm de estudar a filosofia de uma forma, primeiro, libertadora, segundo, de uma forma não utilitarista, porque a filosofia não é útil, é necessária. Todos os que fizeram da filosofia e qualquer ciência na vertente e perspectiva do utilitarismo fracassaram e resvalaram no meretrício da filosofia. A expressão meretrício da filosofia é de Arthur Schopenhauer quando critica Hegel. E o elemento presente na resposta inclui a mesma expressão, subentendidamente o mesmo instrumento, mas sem o acento circunflexo. Em vez de porque, ao responder você vai dizer porque. E você dá resposta sem rodeios. Quando alguém é alérgico à filosofia, consequentemente é alérgico às perguntas. É o caso de muitos que, quando fazem conferência de imprensa, antes de sentar, dizem: olha, já combinamos que ninguém deve fazer perguntas. Estão a perceber? É o espetáculo, é o cortejo tristemente célebre da ciência, das pessoas que dizem serem cientistas, mas afinal, sobretudo hoje, quando alguém faz já o título acadêmico de ensino superior, jurista, a primeira coisa que o identifica é a gravata e o fato. Mas se for para dizer e ser, fazer a ciência, já não é com ele. E aí o que se impõe por via de consequência é uma resposta clara, concisa e sem rodeios. Quando esta não aparece, é ilegítimo questionar a idoneidade moral, científica, acadêmica e profissional de quem deve responder. Porque pode resultar que se trate de pessoa duvidosa e incompetente por talvez ter ocupado indevidamente aquele lugar de trabalho. É o tal rigor científico que se requer de um profissional munido
de devido arsenal do saber. Eis a razão não compreendida por muitos de a filosofia ser rainha das ciências. Vamos ter em conta o facto de que Jesus, quando aparece e enfrenta os discípulos de Emaús, só disse assim: sois assim tão lentos de inteligência e espírito. Que Jesus, é verdade que a fé é importante, mas naquele elemento, a fé daqueles jovens requeria um pouco do arsenal, uma boa dose do intelecto desinfetado. Sois assim tão lentos de inteligência. É a razão. Já o nosso declarante das nossas semanas colocou-nos já diante da bipolaridade fé e razão. Portanto, não deve, quando alguém não tem condições de responder aos porquês, a racionalidade coloca-se questões. Não se colocam questões, logo não há racionalidade. Por isso, onde houver proibição de se fazer perguntas, haverá consequentemente proibição de se pensar e cair-se-á num clima de uma máquina e indústria de castração mental dos homens. E esses homens às vezes se sentem felizes, porque não sabem que já estão mutilados. E a estes cabe ao filósofo que deve ser retirado do essencial, tanto do acidental não pensar, para retirar-lhes, introduzir-lhes no essencial humano, que é pensar, loquein, nuein, o que significaria essencialmente negar o ser humano na sua essência, que o define pelo seu gênero próximo e diferença específica animal racional. Por isso é que, pedagogicamente falando, formar é educar a capacidade crítica e decisória. Por isso é que a filosofia, mesmo para formar homem crítico, alguns pensam que ser homem crítico é ser agressivo. Não. Ser homem crítico é aquele homem cujo cérebro é peneira, é bisturido. Corta para separar o rolão da fuba. Aliás, crítica vem do verbo crino. E o substantivo crino é crisios, é peneira. Peneirar é mal. Peneirar é mal. Por que é habitual rotular alguém de ser crítico e por isso mesmo persona non grata? É isto que também temos de desparasitar na mente das pessoas. O conceito de crítica é acentuadamente um conceito científico e filosófico. Eis a razão da necessidade da formação filosófica em Angola e a sua importância. Esta seria a educação completa do homem angolano e realizaria o sonho da formação do chamado homem novo, que a nova Angola há já 47 décadas que canta. Construindo numa Angola o homem novo. Tantas vezes a cantar ou construir numa Angola o homem novo, e quantas vezes estamos a ter homem caduco, ultrapassado, enferrujado, mesmo com corpo novo, fisicamente qualificado. A formação filosófica é exigência e necessidade de formar. Por isso é que a formação filosófica vai dar ao homem aquele gesto da definição do iluminismo, atenção, acautelando-nos dos extremos do iluminismo. Mas a formação filosófica é um parto do homem, iluminado iluminado e cultivado na razão, para depois ser atuante em todos os domínios da solução do homem. Domínio educativo, ético-moral, social, religioso, político, jurídico e econômico. Para daí
conciliar-se as duas faculdades, a inteligência para conhecer o que você faz, a liberdade para escolher o que você conhece e a vontade para querer o que você conheceu e escolheu. Com estas duas variantes amputadas, não há solução nem futuro. Por isso, há uma formação cultural, filosófica da razão e é uma exigência da cultura acadêmica do angolano. E esta vai retomar um certo processo de libertar o homem, tirá-lo da alienação, e a formação filosófica nos dirá que a razão cultivada liberta e depois torna-se libertadora, ilumina e depois torna-se iluminadora. Quem está formado, forma. Quem é livre, liberta e não escraviza, tampouco oprime. Quem é humilde, portanto, quem liberta é humilde e por isso exalta o outro. Assim, não é arrogante e nem se ufana, pois sabe que o elogio da sua própria boca cheira mal. Vamos ter que falar um pouco disso. A filosofia está em crise. Alguém dirá que se está em crise, outros até dizem que morreu. Dirá que ainda não conheci nenhum túmulo da filosofia. Mas a necessidade do pensador, um pensador descreve amargamente, portanto, a consequência da falta do ensino de filosofia. A massa discente impreparada e a crítica pela frequência escolar anterior, sem conhecimentos ou a capacidade para decidir coisas elementares, é que escolhe em ato de liberdade o que estuda e como estuda. Assim vai a nossa elite governativa preparar a próxima elite dirigente. Hoje vivemos já o enterro da filosofia enquanto disciplina escolar na programação educativa do Estado. E esse autor português diz que o país dele enfrenta um paradoxo de ensinar o não ensinável numa escola em que não existe filosofia. E a elite governante promove a desqualificação institucional da filosofia, creio que por ignorância básica, agora nomeada pragmatismo, mas com efeito mais vasto que lhe é favorável. A criação de eleitorados dóceis facilmente manobrados por demagogos mestres de apresentação e mestres de palavra e por modelos bonitos de apresentação, expondo slogans em campanhas baratas. Não se ensina a pensar, nem se transforma o ensino em educação e tampouco se aponta a racionalidade como modelo relacional com a realidade. Querem escrever apressadamente o epitáfio da filosofia. Será que nós não vamos fazer alguma diferença? Termino por aqui para dizer, sem o ensino da filosofia, o que é o compêndio que culmina e aperfeiçoa o processo de educação, o homem não passaria de besta, diz Kant. Assim também Platão. O homem não passaria de besta sem a educação completa. E Kant vai mais longe. É o fazer educando, mas com o cultivo da razão, que o homem se distingue dos outros homens. Agora, para a filosofia para Angola, o que queremos fazer? Os nossos filósofos, os nossos juristas, os nossos políticos continuarão sempre a fazer cábula dos modelos ocidentais e não se inspirarem nas suas culturas ricas, nas suas composições jurídicas, nas suas estruturas de governação tradicional, nas suas estruturas de educação. Não há nada que se possa evoluir e dar um pouco de idoneidade e chapa de matrícula a esta viatura coletiva de Cabinda Kunene?
Que Deus inspire esta nossa semana e inspire os nossos candidatos. Se mais tempo houver, mais disseram. Obrigado.